Salve galera do Flow Games, aqui é o Vini Munhoz do Portal e hoje eu tô aqui pra falar de Final Fantasy VII Rebirth. É um jogo bastante aguardado, mas que tá numa posição bem delicada, tido não só como um dos melhores de toda a saga, mas também como um dos jogos mais emblemáticos da história. Final Fantasy VII ganhou um remake que contrariou uma parcela dos jogadores, seja pela história ou pela decisão de dividir um único jogo em 3. Mas será que esse novo consegue agradar tanto aos fãs da velha guarda, quanto aos que abraçaram as mudanças? Com quase 100 horas de jogatina antecipada, a gente finalmente pode comentar mais sobre o game e dar um veredito. Vem com a gente na nossa análise completa. Bora começar falando sobre a história de Final Fantasy VII Rebirth? Relaxa que não tem spoilers aqui. A gente já teve uma boa amostra na primeira parte do que quer expandir essas tramas, dar mais peso aos eventos e aproveitar de uma maneira bem mais impactante cada personagem do elenco, seja ele secundário ou protagonista. Mas pra mim a dosagem às vezes passava da conta. Se Final Fantasy VII Remake muitas vezes parecia extenso até demais e com umas barrigadas quase desnecessárias, Final Fantasy VII Rebirth usa muito bem o leque de personagens e ambientações que tem a oferecer, sem deixar a peteca cair ou nos entediar pelo caminho. É como diz o ditado, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Sem exageros, mas se você focar em fazer as atividades secundárias e explorar tudo que o início da jornada tem a oferecer, um trecho que durava no máximo 1 hora no game de 97 se torna uma experiência de 10 a 12 horas no Rebirth. E aí vinha a cereja do bolo. Isso não é cansativo, mas recompensador. Deixando o amor pelo jogo e pela franquia um pouquinho de lado, por mais que a magia e o tchan da série sempre foi destaque entre os concorrentes, preciso admitir que parte do carisma e amor que o elenco do Final Fantasy VII tem é mais pelo universo expandido do que pelo título original. É muito engraçado, emocionante, ver figuras como a Yuffie, o Red 13 e o Cait Sith tendo papéis mais marcantes e estendidos. A Yuffie, por exemplo, que era até secundária e opcional, vira um dos pontos mais altos da campanha. Sem spoilers aqui, mas tem um carinho muito grande da produção. O que era bom ficou 10 vezes melhor e os elementos novos funcionam bem em transformar Final Fantasy VII Rebirth numa espécie de sequência à obra original. Esse ar de curiosidade em ver quais eventos da trama vão ou não mudar é uma sacada brilhante que continua aqui, talvez até melhor. No 7 Remake essas mudanças dividiram os fãs, mas no Rebirth eu acho que tem um meio termo perfeito para qualquer tipo de público. E na completa contramão, esse tom mais sério contrasta com algo que eu achei extremamente bem-vindo, o tom de galhofa do original. É uma alegria ver a reimaginação não deixar de lado esse legado dos anos 90 que marcou a geração do PS1. Say cheese! Sounds like you were having a good time. Que tal aproveitar Final Fantasy VII Rebirth dando um rolê em Costa del Sol com traje de banho, ou jogar partidas de carta contra um cachorro, sim, literalmente um cachorro, ou ficar curioso pra saber quão fofinhas são as patinhas do Red 13? Momentos como esse recheiam a extensa campanha desse título, com uma leveza que ajuda a rebater esses momentos sérios. Pode parecer bobeira, mas são coisinhas assim que enaltecem o Final Fantasy VII Rebirth ainda mais em uma campanha que é tão longa e que poderia facilmente cair em ostracismo. Ah, e pode ficar tranquilo, viu? Tudo aqui é legendado com uma excelente e às vezes até engraçada tradução pro português brasileiro. Come on, Cloud, kick his butt. You got this, Red. Oh yeah, it's all. Tem uma coisa que não só Final Fantasy VII Remake, mas a própria série nunca fizeram direito, foi a adição de conteúdo secundário, incluindo os jogos recentes, tá? Como o 16. Mas no Rebirth, esse cenário muda. Na verdade, muda tanto que qualquer título da série que almejar um mundo aberto e não seguir, ou pelo menos aprimorar o que a gente tem aqui, vai estar fazendo um grande serviço à campanha. A exploração é louvável. Aquele sonho de criança que a gente tinha, sabe? De imaginar como seriam os campos abertos, basicões lá do PS1, como seria num jogo moderno, a gente consegue aqui. Tem muito conteúdo e praticamente tudo é divertido, o que já acerta logo de cara. Mas a realidade é que a distribuição do conteúdo e o level design são bem competentes, e a distribuição de coisas pra se fazer pelos mapas gigantescos também é satisfatória. Mas o que chama atenção mesmo é o senso de escala que o jogo passa. A chance de ver as cidades lá longe, ver os ecossistemas se interligando, a direção de arte para enquadrar tantos marcos e monumentos reconhecíveis, tudo aqui é exemplar. Final Fantasy VII Rebirth acerta em muitas coisas, muitas mesmo, mas poucas extrapolam tanto quanto esse mundo aberto que a gente tem aqui. Ele tá realmente muito acima do nível comum que a gente vê em RPG japonês. Em Calm, por exemplo, lá no começo da campanha, deixou de ser aquele vilarejo de um punhado de casinhas sem nada pra fazer, pra ser uma verdadeira cidade turística cheia de conteúdo. Essa escala megalomaníaca de Final Fantasy VII Rebirth poderia ser um problema, tá? Porque como a gente viu no remake, um possível tédio entre as viagens, a equipe soube consertar essa falha de ritmo
com a adição de chocobos de diferentes tipos, veículos distintos e até um sistema de fast travel fantástico que sempre evita entediar o jogador entre as locomoções. E para coroar todo esse acerto da Square Enix, esse mundão tá recheadíssimo de coisas secundárias para fazer, como atividades do mundo aberto, minigames e algumas sidequests que melhoram bastante a qualidade em relação do que a gente viu no passado. A variedade do que fazer é bem grande e principalmente sempre divertida, tá? Isso é um ponto crucial nesse jogo. Eu não consegui me controlar e eu fui atrás de 100% de cada região do mapa, além de gastar muitas horas nos desafios de piano e principalmente em Queen's Blood. Sério, esse novo jogo de carta precisa ter um aplicativo à parte. É muito bom, muito bom. Eu quero que tenha atualizações com mais jogadores pra jogar aqui, porque é muito divertido e olha, merecia ter um multiplayerzinho, viu? Tem realmente muita coisa pra fazer aqui, mas eu vou dar um destaque pra sidequests, tá? Que fizeram a lição de casa e trouxeram um enredo legal e às vezes até algumas mecânicas únicas pra cada uma delas. Algo que o remake lá em 2020 não conseguiu fazer. Durante o desenvolvimento do Final Fantasy VII Rebirth, o diretor chegou a comentar que eles olharam com bastante carinho pra The Witcher 3 como um modelo a ser seguido quando o assunto é conteúdo secundário. E assim, não é igual, tá? Nem em quantidade, nem em qualidade. Mas eles conseguiram fazer a lição de casa e garantir um conteúdo narrativo bem rico, tá? E se tudo isso ainda não fosse o bastante, lá no fim do jogo, quando você acha que tá na reta final, muita coisa liberada, dando ainda mais conteúdo pra você aproveitar, que pra mim vai passar das 100 horas, tá? De novo, tudo isso não é complexo e tão rico em detalhes quanto The Witcher 3, que foram pra onde eles olharam, mas beber dessa fonte de inspiração construiu algo que tanto Final Fantasy VII Remake quanto Final Fantasy XVI falharam, que é criar missões secundárias cativantes. E o mais legal é que não é só as quests. Enquanto você tá fazendo elas, você cria vínculos com os personagens, tanto pessoalmente pela sua percepção, quanto na mecânica de social link, que deixa muito mais claro que os membros gostam ou não gostam de você lá para aquele encontro do Gold Saucer, que antes era uma mecânica escondida, tá? Claro, tudo isso aqui não é excepcional pro modelo atual da indústria, mas sem dúvidas é pra franquia Final Fantasy, e principalmente pros fãs da série. Eu gastei dezenas e dezenas de horas tentando completar cada região, mas não por obrigatoriedade ou colecionismo, mas porque é puro e simples videogame, é divertido pra caramba. Pra muita gente, o combate do Final Fantasy VII Remake pode ter sido o ápice da franquia, já que todo mundo tende a concordar, geralmente, que a mistura entre batalhas de ação e a barrinha de ATB foi uma sacada genial da Square Enix. Olha, pro Final Fantasy VII Rebirth tava fácil o trabalho, porque muito já tava pronto e era só aprimorar uma coisa aqui e ali, mas a equipe de desenvolvimento foi além e conseguiu trazer algumas novidades bem interessantes. A primeira delas a gente já tinha visto, que são as habilidades e ataques de sinergia lá do Intermission, o DLC da Yuffie, que permite que a gente faça ataques conjuntos com outros membros da party. Mas agora a gente também tem habilidades conjuntas, causam grandes efeitos e alguns que são bem vistosos de ver e dão alguns efeitos adicionais durante a batalha. Tudo isso é explorado no sistema de tomos de Final Fantasy VII Rebirth, que é uma espécie de Sphere Grid lá do Final Fantasy X, sabe? Que traz diferentes lugares para você gastar pontos de habilidades em ataques conjuntos ou upgrades de atributos. Você pode até redistribuir do jeito que você quiser, reembolsar alguns pontos, gastar em outros lugares. E assim, não é nada espetacular e ele é competente, mas não é tão profundo quanto a Square Enix pensa. Mas ele dá conta do recado. Mas o que chama atenção mesmo são as novidades, como a possibilidade, por exemplo, de realizar defesas perfeitas. Se você apertar o R1 na hora certa, você mitiga completamente o dano e aumenta a barra de atordoamento adversária, quase como o parry do Sekiro, sabe? E também tem a bem-vinda, muito bem-vinda, mecânica de ataques à distância. Quase todos os personagens agora têm alguma forma de lutar contra as criaturas voadoras, retirando aquela obrigatoriedade que Barret ou Aerith precisavam estar na party para esses momentos bem específicos. Final Fantasy VII Rebirth também acerta numa sacada muito boa. Pra onde que vai o restante da sua equipe quando você não tá em batalha? Você escolhe 3, e o resto? Aqui eles estão sempre com você. Se você olhar no redor do seu campo de batalha, tá lá o Barret dando alguns tiros, a Aerith usando algumas habilidades, e se todo mundo morrer, eles podem até assumir e usar uma habilidade especial pra reviver um ou outro ali. É muito legal isso, e sabe qual que é a melhor parte? Eles também ganham experiência, porque eles estão ali com você, eles estão junto. Por que eles não ganhariam experiência? Então não tem mais aquela necessidade de ficar trocando os personagens durante a campanha só pra ganhar nível. Você joga com o que achar mais divertido
divertido. E por falar no conjunto, Final Fantasy VII Rebirth também teve o Red 13 e o Cait Sith como personagens jogáveis inéditos, e ambos são bem divertidos com suas próprias mecânicas, garantindo ainda mais estilo para aproveitar durante a jogatina. Além disso, claro, o restante da equipe ganhou algumas mudanças, habilidades novas e por aí vai. Minha única reclamação aqui, bem entre aspas, tá? É que as armas, as invocações e até as habilidades do Final Fantasy VII Remake não são transferidas pro Rebirth, então perde um pouquinho daquele senso de continuidade. Seria legal ter? Sim, com certeza. Faz falta? Olha, pra mim não, porque as adições são tão boas que acabam compensando. Olha, pra mim é inegável que a direção de arte de Final Fantasy VII Rebirth é uma das melhores que a franquia já teve. Como a gente citou, o senso de escala e identidade é bem impecável, tá? Sério, não tem defeitos, não tem nenhum ponto negativo a falar sobre isso. Pode esperar usar bastante o modo foto e criar imagens e tirar o fôlego. A escala macro, vendo de longe, tá numa das melhores que eu já vi, sem exagero, tá? Mas se você tem usado a internet nos últimos dias, você deve ter visto o pessoal reclamando dos gráficos do Final Fantasy VII Rebirth com a demonstração que saiu agora há pouco. Mas é isso. Acontece no jogo final? Olha, sim e não, mas vamos lá. Bom, primeira notícia triste. Sim, tem ângulos ali e alguns momentos que mereciam mais atenção. A notícia boa é que eles não são tão frequentes quanto você deve imaginar. A realidade é que Final Fantasy VII Rebirth funciona de uma forma muito boa na escala macro, mas não tão bem na escala micro. Sim, tem muitas texturas aqui, principalmente no mundo aberto, que são de baixíssima resolução e não precisa ficar caçando muito não pra achar. Mas assim, curioso é que se você andar de bug ou nas costas de um chocobo, elas passam completamente despercebidas, viu? É quase irrelevante, mas o que pega mal mesmo são quando elas aparecem onde não deveria. É muito doido, porque em algumas cutscenes do jogo, os personagens realmente interagem com esses elementos que não são muito bons. Ou a câmera faz um panorama ali em diversos objetos que estão com detalhes bem ruins, quebrando essa imersão que a gente estava tendo até agora. Mas, novamente, não é um apocalipse. Isso é raro de acontecer e pode ser ignorado na maioria das vezes. Mas o que me pegou de surpresa, pra falar a verdade, foi que o modo Performance, aquele em 60 FPS e uma resolução mais baixa, deixa tudo muito borrado, tá? Mesmo com esse suposto update que ia corrigir tanto a demo quanto o jogo final, eu fiz mais alguns testes e assim, melhorou um pouquinho, mas ainda é ruim. Não sei se vai ter atualizações, talvez tenha, talvez isso melhore. Alguns especialistas disseram que a resolução é alta, mas existe algum pós-processamento ou algum bug, algum problema técnico que tá causando esse efeito. Mas infelizmente eu tive que optar pelo modo qualidade, que é numa resolução mais alta, 4K potencialmente, talvez um pouco menos, e em 30 FPS. Essa resolução baixa, ou filtro, ou o que quer que seja do modo Performance, deteriora muito a experiência do jogo. Fica muito borrado. Eu sou muito advogado dos 60 frames, eu sempre opto por eles, costumo jogar no PC, gosto de frame rates altos, desacostumei com os 30 FPS, mas eu achei que ficou tão borrado aqui que não valia a pena jogar assim. A parte boa, e aí gostos à parte, caso você prefira uma qualidade de imagem melhor ou performance melhor, a parte boa é que o desempenho de ambas são muito bom. Os 30 FPS ficam em 30 FPS e os 60 até tem algumas quedinhas aqui e ali, mas nada que tire o brilho da experiência. A real mesmo é que manter a Unreal Engine 4 como plataforma não foi a escolha mais sensata do time. Talvez a mais sábia para acelerar o desenvolvimento, mas não a melhor. Tem bastante pop-in, não incomodam muito, e principalmente alguns objetos com level of detail, o famoso LOD, que vão carregando em qualidade melhor conforme você vai chegando perto, que estão muito perto da câmera com uma qualidade pior. Você nota isso facilmente em algumas áreas do jogo, mas assim como o restante, não é comum de acontecer. Então sim, o jogo tem alguns problemas gráficos, mas não é nada que quebre a imersão, nada que atrapalhe o brilho da experiência. O que, na verdade, aumenta o brilho da experiência é a trilha sonora, que revisita as músicas mais clássicas do Final Fantasy VII original e dá uma modernizada que é emocionante. Tem muita coisa boa aqui, muitos rearranjos e muita atenção a colocar a faixa certa no momento certo. Se você se emocionou com a história, provavelmente foi por causa da trilha sonora em conjunto. Olha, tudo que o Final Fantasy VII Remake tinha de deficiências foi muito corrigido aqui, aprimorado e ainda fez a lição de casa certinha para agregar uma dose cavalar de entretenimento, fortes emoções, surpresas e a velha e boa diversão que dá liga a qualquer jogo exemplar. Mas o mérito do jogo não é só corrigir, é trazer coisas realmente exemplares aqui, que vão ficar de modelo pro futuro da série. Sim, tem esses probleminhas aqui e ali dos gráficos, mas eles são muito ofuscados pelo trabalho impecável da Square Enix. Por mais contraditório que seja falar isso, Final Fantasy VII Rebirth passa uma sensação de jogo
jogo completo, mesmo sendo a parte 2 de uma trilogia que era um único jogo. Talvez eu esteja me convencendo cada vez mais que essa foi uma decisão acertada da Square Enix. Vamos ver se a terceira parte vai ser tão boa quanto. E esse foi nosso review de Final Fantasy VII Rebirth. Se você gostou desse conteúdo, deixa o like, comenta e, claro, não esquece de compartilhar esse vídeo com os seus amigos que estão hypados para a parte 2. Abraços e bons jogos para vocês.